Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10º. Lei de Liberdade. Estamos no item muito bom para se estudar, fatalidade. Para a gente tirar algumas neuras da cabeça, né? Fatalidade. 856, 857, 858, 859 e 859A são as questões que nós vamos estudar hoje. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Tá bom? Vamos estudar? Vamos lá. 856. O espírito sabe de antemão o gênero de morte a que deve sucumbir. A gente sabe que tipo de morte a gente vai ter? Resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer preferencialmente de uma maneira que de outra. Sabe igualmente das lutas que terá de enfrentar para evitar a morte e que, se Deus permitir, não sucumbirá. Olha, vai ser uma morte trágica, abrupta, vai ser uma morte de resgate coletivo, vai ser uma morte natural de final de fluido vital, quando as forças vão se esvaindo. Vai ser uma morte por assassinato? Aí já não. Porque para ser uma morte por assassinato, depende de alguém sucumbir na prova. E pode ser que essa pessoa não sucumba na prova. Então não é um gênero de morte. O gênero de morte é violenta, abrupta, de resgate coletivo ou de extinção de forças. Via de regra, mais ou menos isso que acontece. Então você não está fadado a morrer por um acidente de caminhão na rodovia tal. Claro que se você passa sempre por aquela rodovia, se você conduz, dirige por aquela rodovia sempre, é uma rodovia perigosa, uma desatenção sua ou de alguém pode acarretar numa morte violenta, que aí é o gênero de morte que você escolheu para encerrar essa encarnação. Percebe? Eu sempre dava um exemplo no centro, quando nós estudávamos o Livro dos Espíritos, que vamos imaginar que eu, por um motivo qualquer, tenha escolhido e tenha necessidade, foi aprovado no meu planejamento encarnatório, desencarnação por morte violenta. E aí eu dirijo o carro sem ter habilidade para isso, em velocidades altas, sem ter o controle da máquina, sem mantê-la com a devida manutenção, e sem noção, só pela aventura, e passo exatamente por uma rotatória todos os dias. Passo por uma rotatória perigosa e sempre estou enfrentando ali umas dificuldades. Então pode acontecer que, quando está chegando na hora da minha desencarnação, meu fluido vital já está acabando, que meu planejamento encarnatório já está cumprido ou, enfim, já terminou, mesmo que eu não tenha cumprido, já terminou a época de eu ficar aqui na Terra. E aí o plano espiritual prepara todo o seu aparato de socorro lá naquela rotatória. Porque é um local perigoso, tem sempre gente perdendo a mão, e no momento que eu vou passar por lá, que eles estão vendo que eu passo por lá, sempre no fio da navalha, sempre naquela, né, tirando uma finazinha do muro no final da rotatória, tentando pegar tangente como se estivesse numa pista de Fórmula 1, e vai. Eles preparam tudo e ficam só aguardando que eu encha com a cara no muro. Desencarnação violenta. Estava por acidente, pré-definido para ser acidente? Não, violenta. Podia ser qualquer coisa. Podia cair um avião na minha cabeça. Certo? Eu podia estar parado num lugar e ser atropelado. Eu podia estar num local de muita chuva, como aconteceu em São Paulo, num local de muita chuva, e aí cai uma árvore em cima de mim, desbarranca uma encosta em cima de mim, ou soterra a minha casa, ou alaga a minha casa e eu morro. Morte violenta. Certo? Aí, de acordo com o local que eu estou, aí acontece de um tipo ou de outro, mas o gênero é morte violenta nesse sentido, tá?
857. Há homens que encaram os perigos dos combates com a convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Resposta: muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que fique preparado para partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se faz mais necessária. Esse pressentimento pode vir também da intuição que ele tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir. Aí o Kardec faz uma citação aos itens 411 em diante, a partir do item 411 em diante, que a gente vai encontrar, por exemplo, no item 411, que nós estudamos no dia 20 de maio, do vídeo do dia 20 de maio. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época de sua morte? Resposta: muitas vezes ele a pressente, algumas vezes tem uma consciência muito nítida dela, e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Isso explica porque certas pessoas às vezes preveem sua morte com tamanha exatidão. Então é isso, não é nada especial. Nós todos os dias dormimos, o nosso corpo dorme, na realidade, nosso corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido, entra em contato com o plano espiritual, com os mentores, enfim, e aí nós recebemos algumas informações e aí essas impressões que nós temos. Mas tem fundamento sim, tem fundamento sim. Por que aqueles que pressentem sua morte geralmente a temem menos que os outros? Resposta: é o homem, ser encarnado, que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a morte e a sua libertação e a espera. Isso é bastante comum. A pessoa que pressente a morte não tem medo dela, né? Então, se é um pressentimento, se é algo seu, pressentimento, algo que vai acontecer comigo, premonição, que vai acontecer com os outros, profecia, o que vai acontecer com o planeta, tá? Só para a gente separar. Então, o pressentimento é algo meu, que eu tenho. Se é alguma coisa que estão me sugerindo, se eu tenho medo da morte e ficam me sugerindo toda hora que eu ou que algum ente querido meu vai morrer, isso é perturbação. Isso é perturbação. Não se tem pressentimento do que vai acontecer com o outro. Se tem premonição. E para ter premonição precisa de uma mediunidade de premonição e toda uma característica que determina o que é o médium de premonição. Que não tem muita utilidade, né? É uma prova difícil porque médium de premonição normalmente quer notoriedade, quer ser famoso. E aí é um perigo. É um perigo para ele mesmo, né? 859. Se a morte não pode ser evitada quando deve ocorrer, o mesmo vale para todos os acidentes que nos acontecem no decorrer da vida? Já falamos sobre isso, mas enfim, vamos lá. Resposta: frequentemente são coisas bem insignificantes das quais poderíamos prevenir-nos e às vezes vos fazer evitá-las dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. Na verdade, a fatalidade reside apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer da terra. Fatalidade tem para eu nascer, porque foi determinado e fatalmente eu vou nascer. Quando acabar meu fluido vital, fatalmente eu vou desencarnar, seja pelo gênero de morte que eu tenha escolhido, ou que me foi sugerido, ou que me foi imposto, quando no meu planejamento encarnatório. Mas ainda aí, essa fatalidade pode ser atrasada, ou pode ser adiantada. Essa fatalidade que é o encarnar, e essa fatalidade que é o desencarnar, isso vai acontecer. Eu vou encarnar e vou desencarnar. Quando? A que tempo? Aí não depende, só depende de mim no autocídio, no suicídio. Aí depende de mim, só que aí as consequências são gravíssimas. Fora isso, eu posso ter feito uma programação, um exemplo. Vamos imaginar que por um motivo qualquer eu tenha feito um planejamento encarnatório para 45 anos. Então eu vou viver 45 anos muito bem e vou produzir algo em meu proveito próprio ou de alguém, enfim, vou cumprir meu planejamento encarnatório. E para cumprir meu planejamento encarnatório, 45 anos está suficiente.
são suficientes. Está tranquilo, 45 anos. Mas estou chegando, vou fazer o meu balanço encarnatório aos 30, está tudo bem, fazer aos 35, tudo bem, faço aos 40, tudo bem, mas no final dos 40, os mentores analisam e os dirigentes da colônia, as pessoas que ajudam na reencarnação, analisam que, teoricamente, estou indo bem. E que poderia ser prorrogado um pouquinho mais. Porque tinha alguns desdobramentos que poderiam acontecer e que seriam úteis para a minha evolução. E também eu seria útil na vida de alguém. Então aí faço uma reunião. E quando chega na época da desencarnação, eu vou participar dessa reunião e ver qual é o veredito dessas pessoas que dirigem a colônia, que dirigem os destinos, enfim, com a participação de Jesus, seus prepostos, etc, etc. E aí chega lá, não, ó, Fábio, você não vai desencarnar com 45, não. Vamos fazer uma prorrogação aí de 10 anos. Vamos prorrogar você para mais 10 anos. Então vai até os 55. Ou mais 20 anos, até os 65. Você viveu 45, vamos dar mais 20. Né? Tá indo bem, né? Tem uma pessoa, ou então tá indo muito mal, mas tem uma pessoa aqui que vela por você, que te adora e que tem muitos créditos junto à divindade, que disse que vai te amparar e pediu um tempo maior para você conseguir vencer essas dificuldades, vai nascer perto de você, vai nascer na sua família, vai dar um jeito, vai estar próximo para te ajudar, etc, etc. Vai dar uma guinada aí de 180 graus na sua vida. Cuidado ao falar, tem gente que fala que o mundo deu uma virada de 360, é completo, tá? Então ficou no mesmo lugar, é 180 quando a gente fala isso, tá? 180 graus, e aí, né, a gente pensa que está tudo de ponta cabeça, na realidade virou tudo de cabeça para cima. E tem 20 anos para cumprir. Beleza, deu tudo certo, vai ter outra reunião quando eu tiver 65, e aí, com 66 eu posso ir embora, ou posso continuar mais um pouco aqui, vai dependendo do que o plano espiritual decide. Isso é possível? Isso é normal. Não é que é possível, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com cada um de nós, por isso que existe balanço encarnatório. Isso acontece com todo mundo, não é privilégio de A ou privilégio de B. Por isso que não se sabe necessariamente quando vai ser a morte da pessoa. Nem mesmo nós sabemos. Por isso que é complicado, alguém chega, hoje eu estava assistindo Divaldo Pereira Franco hoje não, estava assistindo no domingo. E aí ele fala assim, quando eu vejo um médium dizendo, vai morrer o fulano, vai morrer uma autoridade. Tem um monte de autoridade velha, vai morrer mesmo. Vai morrer um artista famoso. Tem um monte de artista famoso velho, vai morrer mesmo. Eu tenho vontade de esbofetear uma pessoa que fala isso. É porque ele é gente boa, né? Então ele fala esbofetear. Eu tenho vontade de rogar uma praga numa pessoa que fica fazendo essas coisas, principalmente aqueles que têm a gana de ser famosinhos, sabe? É isso. Divaldo Pereira Franco conta os casos de Chico Xavier que são tão agradáveis, né? São coisas que tem nos livros, que tem nos livros do Chico, são compatíveis com o Espiritismo. Até um sujeito por aí que viveu uma época lá perto do Chico, que fala cada barbaridade, dá um palanque para eles nos podcasts, enfim. Tem de tudo para todo gosto, né? Então escolha direitinho o que você vai aprender, porque fatalidade existe. Você vai nascer, é fato. Você vai morrer, seu corpo vai morrer, é fato. Quando? Depende de um monte de circunstâncias. 859A. Há fatos que devem acontecer forçosamente e contra os quais a vontade do Espírito não pode conjurar, não pode deixar para depois? Resposta: sim. Mas tu, em teu estado de espírito, viste e pressentiste quando fizeste tua escolha. No entanto, não penses que tudo o que acontece esteja escrito, como se costuma dizer. Um acontecimento, muitas vezes, é a consequência de uma escolha que fizeste por um ato espontâneo de tua vontade, de modo que, se não tivesses feito tal coisa, o fato não teria acontecido. Se tu queimas o dedo, não é sem motivo. É o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes e que podem influenciar sobre a moral são previstos por Deus.
pois são úteis à tua purificação e ao teu aprendizado. Então, até comentava eu numa resposta recentemente a uma amiga que fez essa pergunta no YouTube, nosso destino não está escrito como num grande livro. A gente usa a brincadeira de página, vai para a página tal, nas decisões que a gente tem que tomar. Nas decisões da minha vida, então, ao tomar a decisão aqui, eu vou, como eu brinco, né, vou para a página tal, onde tem as consequências previstas por mim, espírito, ou pelos mentores que me ajudaram a planejar a minha encarnação, dentro da minha missão. Todos nós temos a missão de amar. Todos nós temos a missão de amar. Qual é a minha missão na Terra? Amar. Como amar e o que esse amor representa, se é aprender a amar a mim mesmo, se é aprender a amar o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, aí vai de cada um de nós. Aprender a amar os inimigos, aprender a amar o próximo, aprender a amar a humanidade, aprender a amar o outro a ponto de colocar minha vida em holocausto, em sacrifício, para que o outro seja feliz. Aí cada um de nós tem um grau. A missão de Jesus era amar, a missão de Chico Xavier era amar, a missão de Caibar Schutel é amar, a missão de Valdo Pereira Franco é amar, de Madre Teresa de Calcutá é amar, de São Francisco de Assis é amar, e aí tem os desdobramentos pela evolução de cada um. A sua é amar, a minha é amar. Nossa missão é essa. Todos nós temos uma missão igual: amar. Tudo que a gente vê por aí, que a gente acha que é missão, está mais para provas do que necessariamente para missão. O fulano veio rei, nasceu filho de rei. É prova. Ele tem a missão de amar também. E aí, essa prova que ele tem é muito maior do que a nossa, porque com a condição de príncipe, ele tem como executar o amor muito mais grandiosamente do que nós. Então, a missão é sempre a mesma. E no nosso grau de evolução e nas condições que nós estamos, família que nós estamos, cidade que nós estamos, condições sociais que nós estamos, são provas. Certo? O fulano de tal tem uma missão de levar alegria, por isso que ele canta tão bem. Não. Ele tem a habilidade de transformar som em movimento e tem um aparelho vocal fonador bom e está em prova. A missão dele é amar como a minha, como a sua. E naquela condição que ele se encontra, ele tem condição de fazer muito mais do que nós, que não temos tanto dinheiro quanto ele tem. Aspas, talento, fecha aspas, que ele tem, é para ele ter condições de amar mais. Por isso que Jesus falava que é tão difícil um rico entrar no reino do céu. Certo? É isso. Amanhã a gente continua falando sobre fatalidade. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.